Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Dinho Martins, o seu canal de informação, de bate-papo, de conversa, e você sempre antenado com os principais assuntos da nossa região. Recebendo para um bate-papo hoje, ainda na esteira das eleições 2020, vamos conversar com um dos prefeitos eleitos em nossa região. Estou falando de Diego Crentes, já esteve aqui no nosso canal e agora volta como prefeito da cidade de Ibiraçu. Confere aí! Seja bem-vindo, agora, prefeito Diego Crentes, mais uma vez aqui no nosso canal. Obrigado, Dinho, obrigado pelo convite aí, estou muito feliz. Tá cansado? Estou me recuperando, o cansaço vem agora, depois da eleição. Rapaz. O cansaço vem depois. Uma maratona intensa, não é fácil, né, a disputa de um processo. Quando está chegando na reta final, você entra meio que no automático, né? Mas aí vira a chave muito rápido, porque essa campanha, o período de transição é muito curto, então você tem que virar a chavezinha rapidinho para... Essa é uma questão relevante, né? Tem uma diferença de outras eleições, quando o vencedor tinha um tempo para se preparar, para se programar. Todinho. Agora não, agora, meu amigo, ganhou transição muito rápida, tem que ser muito bem coordenada, né? Por alguém de extrema confiança, porque dali é o raio-x da atual situação, né? Como você vai encontrar o município, né, e as medidas que você vai tomar a partir de agora, a partir de janeiro. Então, é crucial você ter uma equipe muito boa ao seu lado e organizar as coisas para você não se enrolar, porque é fácil se enrolar. O ano de 2021 por si só já será um ano de grande desafio, essa coisa de pandemia, volta a aula, não volta, comércio funciona, não funciona, agora os casos de Covid aumentando. Como é que você está avaliando esse abacaxi aí que você vai ter como gestor de um município aí, Diego? Acho que a gente não pode perder o foco na saúde, na questão do Covid. Acho que a gente tem que começar a conscientizar a população mesmo, né? A gente viu que na eleição estava difícil controlar o pessoal, muito difícil controlar o pessoal, em Ibiraçu especificamente. Um desafio muito grande vai ser a educação, porque está nesse volta e não volta, né? E é um desafio agora, depois da primeira reunião que a gente fez de transição, que a gente nota que reorganizar a educação vai ser o grande desafio dos primeiros meses ali, de como gestor da prefeitura, né? Então, assim, saúde e educação vai ser o foco agora no início, e aí vem junto da reorganização da máquina, do enxugamento, né? Do equilíbrio das contas. A gente não pode perder o foco nisso, não. Se tem uma coisa que para você não é problema, é a experiência. Você já foi vice-prefeito em Ibiraçu, você foi servidor da área lá administrativo, você já foi secretário de algumas pastas, então me parece que você é o cara certo no lugar certo, na hora certa. Assim, a gente tem uma experiência, né? Mas a gente não pode ser prepotente ao ponto de achar que tem uma receita de bolo. Né? Não existe uma fórmula mágica, dinheiro não cai do céu. Eu repeti isso muito na campanha, que você tem que ter muita responsabilidade, equilíbrio naquilo que no seu discurso tem que ser condizente com o seu ato mesmo, tanto que a gente adotou uma postura de não fazer propostas assim mirabolantes, né? Nada muito monstruoso. A gente decidiu fazer aquilo que realmente era possível ser feito em 4 anos, e a gente vai trabalhar nesse sentido de colocar a casa em ordem, realmente. Diego, agora, só para a gente rememorar, para quem está acompanhando aí, o Diego foi eleito prefeito de Ibiraçu, haviam 4 candidaturas na cidade. Isso é um fato até atípico, né? Não é muito comum. Não, é inédito, né? Na verdade, lá em Ibiraçu é inédito, né? Sempre é um fla-flu sempre, né? Mas dessa vez... Assim, mas foi positivo, deixou o processo mais leve, né? Eu achei assim, que foi uma eleição leve, apesar dos ataques naturais, né? Isso aí quem não tem proposta, naturalmente vai te atacar. Então, isso acontece. Mas eu foquei muito no meu plano de governo, eu fiz linha por linha dele, conheço assim, tudo que está lá a fundo mesmo, e eu fui debater com a cidade políticas públicas. Então meu programa de rádio era proposta, minhas lives eram propostas, eu fazia campanha como se eu não tivesse adversário, e que fosse feita a vontade da população. Claro. Fiquei bem tranquilo nesse aspecto, assim.
Agora, você teve uma campanha de fato centrada, objetivando o plano de governo, o relacionamento com o eleitor, mas ao que você atribui, além dessa capacidade, dessa percepção, claro, do eleitor, em que você de fato estava o mais preparado para ser o eleito, mas você atribui a sua vitória ao quê? Porque, por exemplo, teve um outro candidato que apostou muito na rede social. Eu acho que botou todas as fichas na rede social. Nada contra. Cada campanha escolhe uma plataforma, um método. Você não foi tão intenso na rede social. Na verdade, a gente adotou uma postura assim de não saturar a rede. A rede, no finalzinho, a rede ficou um pouco saturada. Mas a gente divulgava assim o básico, mas eu acho que tanto eu quanto Soninha, né, que foi eleita vice junto comigo, a gente, mantendo todo o protocolo, né, a gente ia até a porta, né, o portão das pessoas, mas entregava o plano de governo na mão, conversava com a pessoa, falava que aquele era o nosso compromisso com a cidade de fato, era aquilo que a gente acreditava que ia fazer, então a gente passava uma confiança. Lives mesmo, eu fiz 4 lives só, durante o período eleitoral todinho, então fiz essas lives e sempre tentando tornar a coisa leve, serena, rápida, perguntas e respostas mais rápidas, sem enrolar o eleitor. Acho que as pessoas têm que ser um pouquinho didáticas, óbvio, claro, mas a gente tem que falar mais um pouquinho da língua, não adianta nada eu ser gestor e às vezes querer enfeitar demais. Tá então falando grego lá? Eu respondia logo, de pronto, rápido, sabe? Direto e objetivo, que era o que as pessoas queriam. É isso. E não só assim a atitude de falar, ter o cuidado de passar uma tranquilidade, serenidade, confiança para as pessoas, isso foi muito importante. Eu acho que o eleitor entendeu que o nosso objetivo não era um objetivo de poder, e sim de fazer algo verdadeiramente positivo pela nossa cidade. Muito bem. Diego, uma vez eleito, vamos deixar a campanha para trás, acabou a campanha, vida que segue. Qual a primeira medida a ser tomada a partir de 1º de janeiro? Pronto. Primeiro não, porque primeiro é festa, venhamos e convenhamos, né? Mas dia 2, pronto. Dia 2 de manhã, cheguei no gabinete. Agora... Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Mas o que é gestão de pessoas? É fazer um filtro? Não, requalificar, realocar, ver as competências de quem está fazendo o quê? Eu acho assim, a gente tem um quadro funcional tanto na educação, na saúde, em todas as áreas assim, que ele é muito positivo e são pessoas qualificadas, são funcionários efetivos. Quando eu falo em enxugamento da máquina pública, é começar a máquina pública assim, com o pé no freio. E esse gerenciamento de pessoas, essa gestão de pessoas é que vai melhorar os processos e resultar em serviços. Então eu sempre bati muito nisso. Eu acho que o primeiro passo é reorganizar a máquina pública, ter um olhar mais focado em cada secretaria, em cada lugarzinho lá, quem dá certo, o que a gente pode mudar, como mudar, olhar o currículo, olhar o perfil das pessoas, porque a gente tem que tentar extrair o máximo deles, claro, e criar um mecanismo de valorização desses servidores. Eles têm que se sentir parte da gestão. Eu não quero que eles falem que é a gestão do Diego, da Soninha, não. É a gestão de todos nós. Se der certo, e vai dar certo, porque eu confio no meu trabalho, confio no trabalho das pessoas que vão estar do meu lado, é a gestão de todos. Então eu quero alegrar a população nesse sentido, ela sentir o orgulho do prefeito que tem. Você vai auditar contratos, coisas desse tipo? Você acha que tem necessidade? Assim, não é questão de necessidade. Eu acho que hoje em dia, do jeito que está a parte burocrática, os mecanismos de controle, né, o controle social, talvez eu tenha que fazer um ou outro, mas eu sinceramente, né, eu acho que não vou encontrar absolutamente nada. Eu sei que o Duda é uma pessoa muito honesta. Claro. Então, assim, e se eu fizer, vai ficar a meu critério. Eu sou controlador, eu sei fazer auditoria, eu mesmo que devo fazer isso. Tem mais esse detalhe, entendeu? Você então, é um cara que trabalha com isso, você vive isso. Eu vou fazer isso e vou guardar para mim, porque é o que eu falo, não adianta nada eu tentar achar... Só para ficar... Porque tem prefeitos que assumem o poder
e aí já guarda, né, faz um levantamento, guarda na caixinha, porque tudo que não dá certo, joga ali, não, é por causa disso, é porque tava ruim, é porque eu peguei assim, porque eu peguei assado, como se o cara não tivesse sido eleito para resolver, justamente por isso que foi eleito. Os problemas estão lá e por isso que a população decidiu eleger alguém que ela acredita que possa fazer diferente. Então é tocar o barco para frente, é não olhar para o retrovisor, é olhar para o futuro. Eu sempre falei muito que todos são legítimos e dignos, né? Todo mundo tem sua legitimidade e é digno de participar de um processo eleitoral, de ser prefeito, os antecessores, as pessoas que passaram por lá contribuíram muito. Então, vamos olhar para frente, menos politicagem, mais gestão, sabe? Eu quero qualificar a gestão mesmo, é isso que eu vou fazer. Você falou na outra vez que você teve aqui, né, desse processo de construção contínuo, que na verdade cada um vai deixando o seu legado. Eu acredito em políticas públicas não de gestão, né, assim, de continuidade, sabe? Você tem que criar políticas públicas que vai além do mandato. É como eu repito sempre. Acima de um nome está os interesses do meu município. Então eu vou trabalhar dessa forma. Diego, montagem, secretariado, como é que está isso? O que você está pensando? Pensei em nada disso ainda. Assim, 4 dias, né? Essa entrevista está acontecendo na quinta-feira, a eleição foi no domingo. Não pensei em absolutamente nada disso. Óbvio que eu tenho os nomes na minha cabeça de quem vai compor a equipe, mas nem eles sabem, nem eles foram convidados. Então eu não quero errar. Essa é a questão. A prioridade será montar uma equipe técnica qualificada. Eu acho que eu tenho um entendimento de um pouquinho de cada área. Eu consigo observar como é que estão as coisas. E esse entender da máquina pública, entender de gestão, me dá a tranquilidade de pensar muito bem quem vai estar em cada secretaria atuando, tanto no primeiro quanto no segundo escalão. Porque não há necessidade de eu nomear alguém ou logo de cara sair nomeando todo mundo porque eu não entendo daquela área. Eu tenho pessoas ao meu lado que contribuem e que não estão preocupadas em ser secretário. Claro. Elas estão preocupadas com o município. Então, assim, eu tenho a sorte, eu agradeço a minha equipe de transição por estar do meu lado, eu tenho a sorte de ter essas pessoas do meu lado. Agora, Diego, muito do trabalho de um novo gestor, e aí um novo no seu caso é até um pleonasmo, né? Porque você é novo de idade e é um novo gestor que vai assumir. O que é bom, né? Isso é muito bom, uma oxigenação, uma renovação no processo. Claro. Porém, tem muito trabalho invisível, né? Muita coisa que precisa ser feita são coisas invisíveis, né? Que a população não vai ficar sabendo. Apesar de perceber o resultado a médio e longo prazo, algumas medidas que são tomadas no gabinete, documentação, organização de casa, máquina, etc e tal. Mas aí eu preciso aqui, como legítimo comunicador, representante do povo, eu preciso fazer uma pergunta. E ao povo, o que você imagina que vai dar para fazer, ou que você esteja pensando, que dá para o pessoal entender que mudou? Não, agora mudou mesmo, porque a luz ficava acesa, agora está apagada. Um exemplo, né? Assim, algo que seja perceptível. Porque se você passa ali 1 mês, 2 meses trabalhando, arrumando, e é legítimo que o faça, é bom que se diga isso, mas o povo ele fica lá do outro lado na rua, ele fala, pô, mas não está acontecendo nada, pô, esse cara quer falar que não aconteceu nada, 6 meses, nada. Tem alguma coisa? Fala, não, isso aí nós vamos fazer, porque até para dar um sinal. Até para emitir uma... Acho que a gente tem que fazer o trivial, que é melhorar a qualidade dos atendimentos básicos da população. Então, começar com as mudanças. Quando você faz mudanças na equipe ou que você faz mudanças e reorganiza as pessoas, automaticamente você vai melhorar a prestação de serviço. Então, isso vai ser notório, eu acredito, para a população. Fazer o básico, né? A gente tem que deixar um pouquinho as ruas limpas, não deixar a peteca cair nesse sentido. Mas o principal, eu acho, que é a responsabilidade nas nomeações. Eu acho que a gente precisa, as pessoas vão sentir a confiança quando elas verem que eu quero reduzir essa quantidade de comissionados, que eu quero ter mais critério na nomeação. É natural todo grupo político ter pessoas que claro. Isso aí é natural, isso aí... Mas eu acredito que a gente tem que botar, é o que eu sempre falo, independente do regime, seja ele estatutário, contratado, né, seletivo, seja o que for, comissionado,
a pessoa tem que dar resultado para a sociedade. Se for para a pessoa simplesmente ir para lá para... O famoso cabide, né? Cabide de emprego, comigo não vai ter. Então eu quero, além de reduzir a quantidade, eu quero colocar pessoas que irão... Deem resultado. Deem resultado e vão atender as pessoas bem. Então, esse primeiro momento, acho que as pessoas vão sentir como é que eu vou conduzir isso durante 4 anos. O mundo mudou, os desafios são grandes. Em Ibiraçu nem se fala, né? Quem está assistindo agora aí sabe que a cidade de Ibiraçu tem uma porção de desafios, principalmente no que tange aí a questão econômica, desenvolvimento econômico, geração de renda para as pessoas. Esse é um desafio que eu imagino que possa mudar a vida das pessoas, né? É o emprego, é o pai de família tendo ali a oportunidade do seu ganha-pão, e é muito difícil, a gente tem que admitir isso. Sim. Em Ibiraçu isso é muito difícil, é complicado, muito limitado, limitadíssimo isso aí. Como é que muda isso, Diego? Como é que consegue reverter isso para parar de ser o patinho feio, né? Porque senão fica toda a vida também, a gente fica só aceitando os problemas como uma esponja absorvendo. Não, acho que tá na hora também, né? Não, vamos meter o pé na porta aqui, vamos criar alguma coisa diferente. Na verdade a gente tem que fazer um bom trabalho nesse sentido, porque a gente conversava com as pessoas e se fizesse qualquer pesquisa, tá no topo a geração de emprego e renda como a maior preocupação da nossa população. O comércio que ele não é tão forte, né? A gente não é um município industrial, é notório isso, mas às vezes falta da gestão olhar para os empreendedores locais, para o turismo, para o agronegócio, o agroturismo, ver isso com bons olhos e não só ficar planejando e não atingir o objetivo. Eu falei aqui do 1% da receita corrente líquida naquela entrevista, né, passada. Eu quero realmente fazer esse estudo, porque eu quero começar a montar um caixa realmente financeiro para começar a fazer ações concretas. Eu acho que uma integração melhor com os comerciantes, fazer aquilo que eles realmente precisam fazer, ouvi-los primeiro, não é só fazer aquilo que o poder público acha ou que o Sebrae acha que é interessante para eles. Acho que a gente tem que ir lá dialogar, trazer um curso de formação, de preço, discutir isso com os empreendedores. Tem que ser ousado, né? Tem que assim, você tem que ver todos os lados, ouvir todas as pessoas e montar um planejamento que faça sair do papel isso. Mas assim, nós temos um potencial enorme turístico no Caminhos da Sabedoria. Então, no início a gente tem que focar nesses potenciais nossos. Aquela lei que eu havia falado, que 70% de mão de obra para contratação tinha que ser morador de Aracruz, essa lei já foi declarada inconstitucional. Uhum. Então a ADIM derrubou, né, a ADIM do vereador Otávio Maioli, que ele entrou com essa ADIM, né, ação de inconstitucionalidade. Então a ação deu resultado. Então Aracruz já vai começar a sinalizar, opa, peraí, a gente também pode ter uma liberdade maior de contratação dos empresários daqui. E assim a gente não limita a participação dos nossos moradores, dos nossos munícipes, em concorrer a vagas de emprego aqui em Aracruz, nessa área industrial. Enquanto isso vai ser necessário a gente discutir, e eu tive muito cuidado de colocar que a gente vai fazer um estudo de viabilidade econômica do novo polo industrial, porque eu não quero construir um elefante branco. Eu quero fazer algo que seja para anos, mas que dê resultado. Então eu tenho que começar um passo de cada vez, é o que eu falava sempre, eu topo encarar o desafio, mas com muita transparência, a população sabendo que eu não faço mágica. Muito bem, muito bem. Para a gente terminar, a relação com o legislativo, ela, até pela sua experiência, não deve ser lá um problema porque a gente sabe que tem 6 meses de lua de mel, mais ou menos, né, no começo de uma gestão, que é onde o cara tem a oportunidade de ser um pouco mais, de enviar uns projetos para câmaras que acabam passando, aquela coisa. Ninguém vai ficar enchendo o saco, até porque a população escolheu mudar. Então, é possível que esse primeiro momento seja oportuno para algumas mudanças, digamos, mais radicais, umas leis que de fato vão impor algum tipo de mudança. Como é que você avalia isso? Eu acho assim, não tem o que a gente inventar. Eu acho que a gente tem que discutir com eles as alterações. Primeiro eu quero dar parabéns a todos os eleitos. São representantes do povo mesmo, né? E acho que a gente não tem o que inventar, a gente tem que dialogar.
O diálogo tem que ser constante, tem que existir, eu tenho certeza que nenhum deles atrapalhará a gestão. Já foi a época que o prefeito fazia questão de mandar na Câmara Municipal, eu acho que hoje não vale a pena. Mas também o gestor tem que entender que eles estão na ponta e você tem que dar valor a eles. Vai mudar um pouco, porque agora tem 2 mulheres, né? Vai dar um pouco mais de equilíbrio naquilo lá. Vai dar um equilíbrio. Feminina já Parabéns às duas. No... Então, assim, o que eu quero é criar uma relação positiva de construção de um futuro para a nossa cidade. E eles saberem que eu vou ser transparente, que quando eu tiver um problema eu vou pedir opinião. Esse é o segredo, eu acho. Tanto que eu tô, assim, já conversei com vários, já liguei para todos eles para dar os parabéns e falei, olha, para alguns, né, tive a oportunidade de citar, olha, quando eu tiver essa documentação ou tiver noção de como eu irei receber a prefeitura, eu irei reuni-los para comunicá-los como eu irei receber a prefeitura, como nós, porque eles também fazem parte, claro, iremos tocar o início de uma nova gestão em 2021, porque a transparência ela tem que existir, mas principalmente entender que eles estão na base, que o eleitor cobra eles, geralmente em primeiro lugar, apesar de nós sermos um município pequeno, todo mundo tem o telefone do prefeito, dos secretários, mas eu sei que eles estão na base, então eu quero criar assim, uma relação amistosa e de valorização. Acho que valorização. Apesar de termos bandeiras diferentes, cada um, né, defendeu os seus ideais, mas o período eleitoral acabou no dia 15. Claro. Acho que agora o momento é a união, passar uma borracha pelas divergências que ficaram. Encontrar aí as convergências. Isso, com certeza. Assim, tem que ter o coração limpo. Eu sempre tive o coração limpo. Então, vou continuar nesse... Entender o processo político como algo necessário, importante, como você colocou aqui, e que não tem nada de pessoal, né? Eu acho que eu luto muito por isso, você sabe disso, eu luto para tentar passar essa mensagem no canal, no jornal, de que, gente, isso é trabalho, a gente precisa entender, assim como tem um padeiro, tem um prefeito que vai lá fazer o trabalho dele. Com certeza. Então, se as pessoas se conscientizarem disso, a gente vai ter dias menos tensos e mais tranquilos, onde a cidade certamente sairá ganhando. E eu tenho absoluta certeza disso, assim, que vai ser vai ser difícil, vai ser um trabalho árduo, mas que quando você pensa na população, no bem maior, eticamente, transparente, né, e organizado, acho que tem que ter comando. Claro. As coisas vão sair do papel e vão acontecer e a população vai reconhecer o nosso trabalho, tanto meu quanto dos vereadores. Mas você está mais que preparado, como a gente já falou aqui, para tocar esse desafio aí. E claro, conte aí com os nossos trabalhos, com a informação. A gente está aí sempre disposto a ajudar e a levar informação de qualidade para a sociedade. E isso não precisa falar, você sabe que você sempre teve um canal aberto aqui para falar. Eu só estou devendo uma entrevista, né? Não, assim, a entrevista que eu dei aqui, ele falou que ele ia chamar todos os candidatos a prefeito para divulgar. Eu estou esperando ele até hoje, eu vou te explicar depois, fora do ar, porque eu não... Tá certo, Diego, obrigado pela entrevista, pelo bate-papo aqui, que seja aí o primeiro de tantos outros nesses próximos 4 anos aí. Eu que agradeço, Jim, pelo convite, aí é um prazer estar com você e dar essa entrevista aqui, falar mais ou menos como é que está o nosso planejamento aí para o futuro. Legal. A você que está acompanhando aí, obrigado pela sua audiência, dê o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, prefeito eleito de Miraçu, aqui no Conversando com o Dil Martins. Grande abraço, gente, e até o próximo vídeo.